Bem-vindos ao podcast O Sentido. Essa semana temos um convidado especial aqui, eu vou falar um pouquinho dele. Mas antes de vocês começarem a assistir esse vídeo, sigam o canal, se inscrevam aqui, encaminhem esse vídeo para um amigo empresário. O objetivo desse canal aqui, já falei, falo em todos os episódios, são falar com empresários. Vamos aqui falar com empresários, saber a história deles, como eles chegaram até aqui, de onde veio essa trajetória e para onde eles vão, qual que é o sentido deles fazerem o que eles fazem hoje. E hoje eu tô com o Wesley Lins, nome até bonito de falar, chique pra caramba. Tô com o Wesley aqui, o Wesley é praticamente meu irmão gêmeo. A gente tava batendo um papo aqui de manhã, né? Essa semana batemos um papo aqui, para conhecer mais, saber um pouco mais da história dele. O Wesley fez judô igual eu fiz, fez crossfit, ginástica olímpica. O Wesley é praticamente um gêmeo meu e hoje o trabalho dele é bem parecido com o que eu faço também. Então a gente teve uma sintonia na carreira, no bate-papo. Também saiu do CLT, muitos anos de CLT, veio pro empreendedorismo aí, como empreendedor. Ele tem uma história tão legal que eu acho melhor deixar ele contar. Seja bem-vindo oficialmente, é muito bom ter você aqui. Gostei demais de você, de conversar com você. É uma história muito gostosa de conversar. Tenho certeza que todo mundo vai gostar, então já compartilha esse vídeo, manda para os amigos empresários. E vamos lá, Wesley, me conta um pouco de você. Primeiramente, é um prazer, Vitor, estar aqui. E uma honra também. Seu podcast, tipo assim, ele já começa bombando. É muito bom. Não só em termos de cenário, como a gente estava conversando aqui, apesar do cenário ser excelente, o pessoal da Sigma, né? Pessoal super profissional, mas também pelo sentido do podcast, cujo nome é O Sentido. Então, me sinto honrado de ser uma das primeiras pessoas a participar aqui do seu podcast e creio que esse podcast ele vai ser muito bom para muitas pessoas, porque vem conteúdo com qualidade e com propósito em tudo isso, né? Então, eu estou me sentindo em casa aqui, né? Depois que a gente se conheceu, né? Tão pouco tempo, com tanta afinidade, né? Aqui vai ser um bate-papo gostoso. Legal. Só para contar, né? Como é que foi a trajetória do Wesley, que a gente estava conversando, batendo um papo. E, cara, a gente foi uma sintonia muito gostosa, papo de empresários mesmo, assim, dos nossos negócios. E ele falou, Vitor, eu quero sentar aí para ser entrevistado. Como é que faz? Falei, venha, apenas venha, porque a sua história é muito legal e eu vou querer saber muito. E aí a gente começou a conversar, me fala um pouco de você, ele começou a contar as coisas dele, eu falei, não fala, vou perguntar lá no podcast, então hoje vocês se preparem que eu só vou perguntar. Falei para ele que hoje eu vou ser o perguntador. Excelente, vai ser muito bom. Começa contando pra gente lá de onde veio, quando você saiu lá do CLT, que você teve uma história de 30 anos, né, do CLT? Sim, eu tive uma história de 30 anos no CLT. Comecei novo, comecei cedo, comecei num escritório de contabilidade e aí depois eu fui procurando outros empregos, aí fui trabalhar em banco, cheguei a ser gerente no extinto Unibanco, depois o Itaú comprou, e aí depois eu fui para Nestlé, só na Nestlé fiquei 12 anos, fiz todo o percurso lá dentro, na área de supply chain, terminei em Customer Service, que agora o pessoal chama muito de success, né? A área de sucesso do cliente, né? E depois da Nestlé, eu passei por um grupo de investimento chamado Rocket Internet, que tinha na época 42 startups aqui no Brasil. E foi legal porque eu estava muito acostumado com um sistema assim, corporativo muito tradicional, muito hierarquizado. E depois você vai para um ambiente de startup, é totalmente disruptivo, totalmente diferente. Então, para mim, foi muito bom como pessoa, como profissional, abriu muito a minha mente. Tive que aprender, reaprender muitas coisas de uma forma muito rápida, mas foi um trabalho pontual ali. E depois fui para uma outra empresa, a Systcard, apesar de ter origem suíça, como a Nestlé, em prestação de serviço, mas a sede dela estava na Argentina, quando eu estava trabalhando lá. E aí foi, nesses últimos anos, nessas últimas empresas, eu tinha que lidar com muitas pessoas, com equipes grandes, equipe de até 120 pessoas. Foi quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre liderança, sobre comportamento, né? Por que não dava certo falar de um jeito com uma pessoa e falar do mesmo jeito com uma outra pessoa? E aí eu falei assim, bem, eu tenho que aprender isso para poder liderar melhor. E aí, quando eu fui entrando nessa área de conhecimento, eu fui gostando tanto que eu fui fazendo as especializações, fui fazendo as formações. E aí, lá dentro mesmo, do mundo corporativo, foi que eu encontrei o sentido
né, da minha existência, da minha vida, o porquê que eu faço o que faço, porquê que eu trabalho. Foi muito bom para poder liderar as pessoas, todo esse conhecimento, que vai do autoconhecimento, passando pela inteligência emocional, conhecendo programação neurolinguística, né, depois a análise de perfil comportamental. Então, toda essa trajetória, assim, depois com uma formação em neurociência lá nos Estados Unidos. Então, tudo isso me capacitou não só para o mundo corporativo, mas para eu poder fazer uma transição de carreira. Foi quando eu saí do mundo corporativo, abri uma consultoria e comecei a prestar serviço de consultoria, porque tinha uma bagagem muito grande, de 30 anos, né? A grande maioria desses anos em empresas multinacionais. Então, assim, passando por diversas áreas, por diversos tipos de empresa, né? Empresas muito hierarquizadas, startup, como eu falei. E aí, falei, essa bagagem vai me servir para fazer consultoria para pequenas, médias empresas, até algumas grandes empresas também. E aí, como eu amava pessoas, essa área de humanos, eu foquei minha consultoria em recursos humanos. E hoje eu tenho uma consultoria em recursos humanos, entro nas empresas, faço um diagnóstico dos recursos humanos lá, e eu mesmo presto assessoria com a minha equipe na parte de treinamento, desenvolvimento, capacitação pessoal, contratação, usando avaliações não só de técnicas, mas principalmente comportamental, porque que nem a gente estava conversando, as empresas elas contratam por habilidades técnicas e terminam demitindo por habilidades comportamentais. Então, se você faz um trabalho já certo no início, você consegue reter mais essa mão de obra e evitar custo de contratação, de demissão, e até para poder demitir melhor. Trabalhando job rotation dentro da empresa, fazendo uma análise de quem já está na empresa, se tem o perfil para aquela vaga. Aí você pega, por exemplo, uma pessoa que tem um perfil assim, muito comunicativo, muito extrovertido, que não consegue parar quieto numa cadeira, e às vezes ele está numa função, numa área contábil. Não é o perfil dele. De repente foi uma oportunidade e como ele precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, ele se submete ali. Ele não traz retorno para a empresa, o que a empresa espera dele. Ele não produz o que poderia produzir. Mais cedo ou mais tarde, ou ele pede demissão, ou a empresa termina demitindo por falta de performance. Então, quando a gente faz uma análise, um DNA da empresa, a gente vê que existem pessoas certas nas posições erradas. Então, a gente faz o diagnóstico e a gente mesmo sugere, ó, essa pessoa aqui, que é bem extrovertida, comunicativa, vamos tirar da área contábil, vamos colocar na área comercial. Geralmente, essas trocas, esse job rotation, deixa o funcionário mais feliz, mais produtivo e a empresa só tem a ganhar, evita processos demissionais, evita custo. Então, investir numa boa contratação, investir numa consultoria que possa fazer essa análise de DNA organizacional, sugerir esse job rotation, é muito mais baixo esse investimento do que ficar contratando errado e depois demitindo. Ou ter uma equipe que você quer que seja uma equipe de alta performance, mas não consegue por causa disso, né? Então, eu amo fazer isso, é o que eu faço hoje. E aí eu trabalho muito com palestras, treinamentos, coaching, fiz formação de coach também, depois master coaching. Aí eu fui fazer uma extensão na Florida Christian University e aí conhecendo bastante sobre não só programação neurolinguística, mas principalmente neurociências, né, que é a base neurocientífica de tudo isso, entender como é que o cérebro funciona, né, e a jornada do autoconhecimento. Né, quem nós somos, por que nós nos comportamos dessa forma, como nós nos comunicamos, como nós tomamos as nossas decisões, o estilo de liderança. Né? Então, isso foi que me chamou muita atenção lá desde a época do mundo corporativo e hoje eu trabalho justamente na dor das empresas, que são as pessoas. Porque se a empresa, que é um CNPJ, não tem bons CPFs, ela não tem resultado. Então, gostei dessa frase. uma empresa, né, que é um CNPJ, o CNPJ ele é formado por vários CPFs. Então, se os CPFs não estiverem bem, o CNPJ nunca vai ser bom. Então, isso aí é que o empresário, o empreendedor tem que ter muito em mente. E aí, depois, nessa jornada profissional, com consultoria, fui fazer mentoria para poder ajudar os novos empreendedores, as pessoas que querem fazer transição de carreira, as pessoas que estão se aposentando do mundo corporativo, às vezes ficam perdidos sem saber o que fazer, como fazer, às vezes não sabe que tipo de atualização precisa. E, principalmente, quando a gente sai do mundo corporativo, seja
por não querer mais estar lá dentro, seja porque acabou meu tempo de carreira lá, ou para fazer uma outra coisa, a primeira coisa que ela tem que saber é qual é o meu propósito de vida, né? Qual é a missão que eu gosto de fazer, né? O porquê da minha existência aqui nesta terra. Então, na mentoria, eu trabalho muito isso, para direcionar a pessoa para ela fazer aquilo que ela gosta, aquilo que ela nasceu para fazer e às vezes não sabe, está meio perdido, tem uma noção, mas quer ter a certeza. Então, a mentoria ajuda muito nisso, né? Os processos de coaching é para fazer com que as pessoas tenham melhores resultados, tanto individualmente quanto em grupo, tanto dentro da empresa quanto fora da empresa também. Serve para fazer transição de carreira, mas principalmente a mentoria, né? Então, eu trabalho muito isso e fazendo palestras de inteligência emocional e com foco de mudança comportamental. Não são palestras motivacionais, que são muito boas, muito interessantes e muito necessárias. Você lança um produto numa empresa, quer engajar a equipe de vendas, você traz um palestrante, faz aquela palestra motivacional, com conhecimento do produto, sai todo mundo vendendo com o maior gás. Só que isso é um tempo. A palestra comportamental, ela muda o mindset da pessoa, a forma de pensar, a forma de ver o mundo, e aí ela consegue não só melhores resultados, mas ela consegue uma sustentabilidade nessa mudança. Então, é quando leva uma pessoa para alta performance. Não é com motivação, é com transformação. E a transformação vem através do comportamento, que técnicas, habilidades, você pode estudar, a empresa pode investir, todo mundo pode ficar muito hábil nisso. Mas o comportamento, aí precisa de um treinamento realmente não só muito forte, mas contínuo até que a pessoa consiga essa mudança de mentalidade, né? Essa mudança de mindset. Então, equipes de alta performance não é trabalhado somente as habilidades técnicas, mas principalmente as habilidades comportamentais. Isso serve, Vitor, para pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas, CPF, CNPJ, para qualquer pessoa, para ter resultados melhores em qualquer parte da vida. E aí, trabalhando com pessoas, né, fazendo com que as pessoas tenham alta performance não é a profissão, não é o que ela faz. A alta performance é ela. Quando ela é uma pessoa de alta performance, ela performa melhor no trabalho, ela performa melhor na família, na sociedade, na comunidade de fé, onde quer que ela esteja. Entendeu? Então, equipes de alta performance nada mais são do que pessoas de alta performance, que performam não só no esporte, mas performam também em todas as áreas da vida. Apesar que no esporte o foco é muito ali as habilidades técnicas, né? Mas sem habilidade comportamental não existe equipe de alta performance, nem nessa área dos esportes. Bom, a apresentação dele foi tão incrível que já foi uma palestra. Já. Eu só fui anotando as perguntas e eu não quis nem interromper, eu achei muito legal. Eu trouxe assim um overview, né? Desde o meu início, a trajetória bem rápida do mundo corporativo, o que eu faço agora, né? Inclusive eu levo esse conhecimento de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, para dentro da minha comunidade de fé, né? Onde eu ajudo muito com mentoria para casais, que também temos até uma afinidade, a gente conversando sobre isso, né? Eu e minha esposa, nós trabalhamos muito nessa parte assim de casais, né? Para ter casamentos de alta performance, né? Que começa com esse autoconhecimento, né? Saber se comunicar de uma forma adequada, desenvolver a inteligência emocional para suportar todas as adversidades da vida, não só a do casamento, mas principalmente do casamento, né? Então, é isso que me dá satisfação, né? E aí o tema do podcast, né, que é o propósito, e eu vejo hoje o propósito. Então, eu saí do mundo corporativo para fazer o que eu gostava, do que eu gostava, eu encontrei ali as minhas missões para alcançar o meu propósito. Mas vamos deixar para falar isso um pouquinho no final. Era mais ou menos esse tema que eu ia te fazer uma pergunta na hora que você começou a falar. Eu sinto que eu me senti, quando eu saí da minha carreira do CLT, aqui no podcast eu nunca contei, mas eu sempre conto no ao vivo, nas palestras. Eu era esse cara extremamente colérico, né? Ansioso, agitado e muito pra frente. Assim, eu gostava de fazer muitas coisas. E onde eu trabalhava, eu tinha um chefe que ele era o perfil mais melancólico. Ele era muito analítico, muito sério, centrado. E ele chegou a falar pra mim, eu quero você sentado naquela cadeira. Eu preciso de você sentar lá. E isso, pro meu perfil, era um presídio, era aterrorizante.
Então eu falava onde eu trabalhava, meu, aqui parece um presídio, né? Você marcar horário para entrar, horário para sair, tem que pedir permissão para almoçar, era uma coisa terrível. Então a minha motivação para sair foi eu precisava fazer algo novo, algo diferente, algo que, sei lá, que eu amasse ou não, mas eu precisava ficar em um lugar que não fosse todo dia no mesmo lugar. Eu precisava, eu percebi que quanto mais eu trabalhasse, mais eu ganhava, diferente do CLT. Né? Então essa foi a minha motivação. Mas e qual foi a sua motivação? Você falou da sua trajetória longa e admirável do CLT, mas por que deu aquela chave que você falou, cara, não dá, eu preciso fazer um negócio para mim? Uhum. Por que Antes de isso? responder essa pergunta, você me fez lembrar do meu primeiro chefe. Foi engraçado Não é nem que, líder, né? O chefe. chefe, na época era chefe. E eu não conheci nada de temperamento nessa época, e eu muito medroso, assim, numa empresa grande, né? E aí eu fiz uma caca lá, para não falar outra palavra, né? Eu falei, como que eu vou explicar que eu fiz isso, né? Aí cheguei lá na sala, naquela época o chefe ficava numa sala, né, fechada assim e tal. Bati a porta para poder entrar, pedi licença. Eu falei, olha só, queria falar com o senhor que eu estava fazendo isso, e aí eu fui explicar, queria explicar para chegar no final e dizer que saiu errado, né? E eu, muito fleumático, né, querendo ficar bem ali naquela situação, e ele colérico, normalmente, né, os grandes líderes são coléricos, e aí ele falou É assim, bom você falar isso porque eu não posso falar isso, né? Quer dizer que só colérico é bom líder? Não, também tem uns outros, mas tem, que bom que você falou. mas a gente percebe, né, que a maioria, né, são os coléricos. E aí ele, como um bom colega, falou assim, Erle, para, começa pelo final. Eu não tinha paciência para escutar toda a história, né? Se eu estava ali é porque aconteceu alguma coisa, ele já queria saber o que aconteceu, né? Aí eu falei, então tá bom. Eu falei, ó, aconteceu isso. Aí ele, ok, o que você vai fazer a respeito disso? Eu falei, estou pensando em fazer isso, isso, isso. Ele, não, acho melhor fazer desse jeito. Aí eu falei, então tá. Aí ele, vai lá, faz. Depois você volta para dizer se deu certo. Aí eu, ufa, que alívio. Aí eu comecei a aprender a ser mais prático, né? E não tão pragmático. Então, o mundo corporativo ele foi muito bom. Foi a partir daí eu comecei a ter o interesse, comecei a estudar um pouco sobre isso. E quando eu comecei a liderar pessoas, como eu falei, não, eu preciso, né, disso. E aí para responder a sua pergunta agora, né? Qual foi o momento, né? Qual foi a chave que te fez sair do CLT e começar a trabalhar com o que você gosta, com o que você trabalha hoje? Na última empresa, tinha um líder lá que ele não era brasileiro e era uma das pessoas que eu respondia. E ele era colérico ao extremo, né? Existem uns níveis de coléricos, percentuais. Você pode ser um colérico 26% e você pode ser um colérico 97%, né? E eu acho que ele era o colérico 97%. Ele, quando estava brabo, ele batia na mesa, gritava, falava palavrão, e era com homem, com mulher. E eu, muito focado em equipe, em desenvolver pessoas, ele, você tem que trazer resultado. Se a sua área não está dando resultado, manda embora todo mundo, contrata gente nova. Eu falei assim, não, isso gera custo, eu tinha um budget, eu era responsável, né, por esse valor anual ali para minha área. Falei, não, vai gerar custo para mim, de repente eu não bato a minha meta porque meu budget estourou. Falei, não, vamos investir em capacitação, em treinamento, que é melhor porque os meus valores principais têm ali pessoas. E os valores dele é resultado financeiro, né, status, de repente. Então os meus valores não batiam com os valores dele. O meu temperamento era diferente do temperamento dele, mas eu já conhecendo, né, pessoas, eu me flexibilizo e sei lidar com isso. Mas quando começou a bater muito de frente com os meus valores, eu queria treinar o pessoal, capacitar, ele queria que mandasse embora. E aí foi o calo do meu sapato. Sabe quando você está andando com a pedra no sapato? Você consegue caminhar um pouco, mas chega uma hora que começa a machucar tanto que ou você tira a pedra ou você para de caminhar. Eu não queria parar de caminhar e nem queria ficar machucado. Eu falei, então acho que agora é a hora de eu sair. Eu não quero mais alguém falando o que eu tenho que fazer se isso vai contra os meus princípios, se vai contra os meus valores. E aí foi aquele empurrão para eu sair da CLT, do mundo corporativo, e trabalhar com aquilo que eu gosto e que faz sentido para mim, que é ajudar pessoas, capacitar pessoas, desenvolver pessoas. Então, aí eu me achei, eu falei, não, agora eu estou trabalhando feliz.
Da mesma forma que você não estava feliz, né, tendo que ficar enclausurado numa mesa, cumprindo um horário, te dando o que você tinha que fazer e você querendo fazer outras coisas, né? Porque quem conhece de temperamento sabe isso, o colérico ele fica inquieto, ele quer fazer diferente, ele quer fazer novas coisas, quer fazer às vezes a mesma coisa de uma forma mais rápida, mais prática, porque ele quer resultado. E aí, quando você é limitado, né, com o que você quer fazer, com o que você sente que tem habilidade comportamental para fazer e não deixa, te deixa numa gaiola. Falar gaiola, eu lembrei de um livro que eu escrevi, né, que fala justamente sobre isso. O mundo corporativo eu comparo com uma gaiola dourada, onde você tem ali o alpiste, às vezes da melhor qualidade, quando você está numa multinacional, que foi o nosso caso. Você tem água limpa todo dia, trocam o jornalzinho ali da sua gaiola, está sempre toda limpinha. E aí, aparentemente, você está bem. De status, eu tenho comida, eu tenho bebida, eu tenho tudo aqui. Só que a gente foi feito para voar. E aí, quando eu descobri que eu tinha asas e que eu poderia voar, eu falei, eu quero sair dessa gaiola. Só que eu tinha medo. Quando o seu medo ele é maior do que o seu entendimento de propósito, você continua na gaiola. Você não voa. Mas chega uma hora na vida, e isso independe de idade, depende de consciência, que quando você tem consciência do que você veio para fazer, gaiola nenhuma mais te segura. E aí eu saí da gaiola, comecei a voar, e o título do meu capítulo, nesse livro, em qual autoria, é justamente isso, né? Gaiola não segura quem foi feito para voar. Esse é um livro que você escreveu. É. E aí, até esqueci de trazer, eu poderia ter... Eu ia falar isso, cadê meu livro assinado? Eu já escrevi 5 livros. 5? Um de inteligência emocional, né? Um de liderança, um de gestão, um de neurociência e um que é uma história inspiracional. Né? São cases de sucesso que tem desse. Mas você não me contou nos bastidores. Pois é, esqueci. É tanta coisa, né, para conversar, para falar. Né? Aí, de repente, a gente volta outro dia e fala sobre o livro, enfim. Né? Depois eu vou trazer para você ver. E aí, quando eu descobri que foi muito bom sair da gaiola, que eu estava voando, começaram a vir as tempestades, né? E aí, onde é que eu vou dormir? Eu não tenho mais gaiola. E a comida? Não tem ninguém que traga comida para mim, eu tenho que ir atrás da minha comida. E aí tinha que comer o que aparecesse para não passar fome. E a água? Onde é que tem água? Onde é que tem água limpa para beber? Não tinha mais aquela assessoria, aquela gaiola, aquilo tudo. Então, o empreendedorismo é isso. Você tem a liberdade para voar, mas você tem que estar ciente e preparado que vai ser tudo muito mais difícil. Mas também tudo muito mais compensador para aqueles que fazem como a águia, né? Que deu a tempestade, todos os passos se recolhem, se escondem para esperar a tempestade passar. E fica ali molhado, tremendo de frio, mas a águia não. A águia sobe, voa por cima das nuvens, onde o sol está brilhando. E ela independe se tem alguém voando junto ou não. Ela nasceu para voar e ela vai voar. Quem quiser acompanhar, ótimo. Quem não quiser acompanhar, ela vai sozinha. Caramba, maravilhoso. Eu quero fazer uma pergunta sobre alta performance e resultado, mas você falou do livro e recentemente alguém me perguntou, né? Que queria escrever um livro. Meu sonho é escrever um livro. Como é que faz? É digitado? É falado? Eu sei que eu entrei num detalhe muito técnico, nada a ver com o assunto, mas já me perguntaram isso. Como é que faz para escrever um livro? Você se fala, se dita, é uma editora? De onde veio a ideia? Me fala mais sobre como é escrever um livro. Tem todas essas formas. Né? Você pode até contratar copywriter, ghosts, né? São pessoas que não aparecem, mas que eles escrevem, né? Mas no meu caso, não. No meu caso, eu mesmo escrevi tudo. Digitando? Digitando. Eu mesmo digitava, depois eu mandava para a editora. A editora fazia as correções, depois ela fez a diagramação, me devolvia com sugestões. Só no meu 5º livro que eu tive uma mentoria. Eu falei assim, eu estou ficando profissional agora, né? Já vou escrever o 5º livro, né? Eu quero escrever melhor, não quero dar tanto tempo. Né? Que eu levava tempo, Vitor. Eu escrevia e não gostava. Quanto tempo? Olha, leva de semanas a meses. Você lê ele do começo? Tipo, você escreve ali um capítulo, aí você lê o capítulo? Leio. Eu acho que eu refazeria. Releio, umas 10 vezes. mudo. Aí no meu 5º livro eu contratei uma mentoria. Né? Falei assim, poxa, se eu sou mentor, né? Se eu estou dando mentoria, eu preciso de mentoria, igual psicólogo. Psicólogo precisa de psicólogo. Coach precisa de coach. Né? E escritor precisa de um mentor nessa área também. Aí eu contratei um mentor e aí foi muito mais fácil. Né? Então, quem quer escrever um livro, contrata um mentor,
né, específico dessa área, e aí ele vai te dizer como ir do macro para o micro. Ele fala assim, bem, você quer falar sobre o quê? Né? Qual o propósito? Qual é o público-alvo que você quer atingir? Até para ver qual o tipo de linguagem, mais rebuscada ou não, mais técnica ou mais coloquial. E aí ele vai dizendo assim, ok, agora vamos desmembrar isso aí em fases. Cada fase vira um capítulo, dentro do capítulo você tem que ter tantos parágrafos, aí até quantidade de parágrafos, quantidade de frases por parágrafo, quantidade de palavras por frase, quantidade de letras, sabe? Ele vai até chegar no micro. Aí foi muito melhor. Aí eu falei, agora eu tenho um norte e eu sei quais são os lugares que eu tenho que passar, né? Até para escrever o livro tem que ter uma meta, né? Tem. A gente fala Tem. isso. Senão você começa a escrever o livro, você não acaba. Vira um ano, né? Passa um ano e você não acaba. E aí com meta, então a mentoria ela ajuda muito a você economizar esse tempo, e tempo é dinheiro, né? Então é um investimento que depois ele retorna para você. Bom, deixa eu mudar de assunto, mas fazer uma pergunta. Você falou de alta performance e resultado. É possível uma pessoa ela ser uma alta performance, porém sem ter resultado? Ou aquela pessoa não, ela é uma alta performance. Fala, tá, mas eu não vejo um resultado bom entregue. Não, mas ela se dedica, ela dá o seu melhor. Mas hoje em dia a gente dá um resultado, a gente compara resultados, eu diria, né? Sim. Toda pessoa de alta performance, seja ela somente alta performance técnica, ou alta performance comportamental, ou as duas, ela tem resultado. Né? Você pega um atleta. Ela tem que dar resultado. Se ele é de alta performance é porque ele tem resultados diferenciados da média. Né? É um ícone ali onde ele está treinando, por exemplo. Nossa, aquele ali é o que mais levanta peso, aquele ali é o que corre mais rápido, aquele é o que salta a maior distância. Então, isso que leva uma pessoa a ter uma alta performance dentro do esporte, por exemplo. Uma pessoa que tem alta performance comportamental, ela tem já desenvolvido aí a inteligência emocional, se relaciona muito bem, dificilmente ela briga, se vem brigar com ela, ela segura a onda, não discute, não parte para agressão, nem física, nem verbal, já é uma pessoa de alta performance. Agora tem que ver se essa alta performance, se ela é a longo prazo, se ela é sustentável. Porque se o atleta só tem alta performance técnica e ele para de treinar, ele perde essa alta performance. Se uma pessoa de alta performance comportamental, se ela não continuar se autodesenvolvendo, ela perde também essa alta performance. De repente, muita pressão externa, ela parou de se capacitar, de treinar, de estudar, de se desenvolver, e ela vai perder esses resultados que ela está tendo ali naquele momento. Então, ter alta performance já indica que ela tem resultados acima da média, melhores resultados. Agora, é bom conciliar a alta performance técnica com a alta performance comportamental para ela ter esses resultados acima da média a longo prazo. Eu fiz essa pergunta porque eu ouço várias vezes pessoas falar, não, que o cara é uma alta performance, tá, mas eu não vejo resultado nenhum, né? Será que isso é o resultado? Ou então é a percepção de quem está vendo. Uhum. Né? Será que é só marketing? Né? Ou será que ela conseguiu ver alguma coisa que tem ali mesmo? Né? Uhum. Agora, entrando um pouco mais no que você falou nesse mundo corporativo aí, fala um pouco sobre a inteligência emocional, né? Hoje eu vejo bastante palestras sobre isso. O que é, de fato, essa inteligência emocional? E ela é para todo mundo? Ela é para cargos? Fala um pouco mais, assim, para a gente poder entender. A inteligência emocional, já de poucas décadas para cá, ela começou a ser muito trabalhada dentro do mundo corporativo. E agora está sendo muito trabalhado fora do mundo corporativo. Você vê hoje muitas palestras abertas que as pessoas vão para ter esse conhecimento, para começar a se desenvolver. Então, começou do mundo corporativo, começou na alta hierarquia das empresas, foi descendo, e hoje as pessoas, independente se CLT ou não, elas estão em busca desse conhecimento, estão pagando, tirando do bolso. Ela começou justamente para capacitar e desenvolver a liderança a como conduzir sua equipe da melhor forma para ter resultados de alta performance. E aí viram que somente as habilidades técnicas não eram mais necessárias, mas precisava desenvolver principalmente as habilidades comportamentais. Antigamente, nas empresas, fazia um teste de QI. Depois o pessoal brincou que QI é quem indica. Né? Mas não, existe um teste, né? Só que é um teste lógico. É para medir o seu coeficiente intelectual, QI.
E aí, se você tinha raciocínio lógico, se você tinha velocidade para fazer contas, né? Se você tinha uma boa interpretação ali de texto, só que somente isso não dava o resultado que a empresa... E ela descobriu, né, que a inteligência emocional, que desenvolve o seu emocional, era muito melhor. Então, o pessoal começou a falar em QE, o coeficiente emocional. Esse é muito maior e melhor do que o QI. Porque às vezes o cara tem um QI lá em cima, mas ele não sabe conversar com ninguém, não sabe falar nada, não sabe trabalhar em equipe, não vai trazer resultado e nem consegue ficar na empresa. Então as empresas hoje viram que o QE é muito mais importante que o QI. Aí começou a trabalhar isso na liderança. E a inteligência emocional é que vai fazer com que essa pessoa comece a desenvolver as suas habilidades comportamentais. Porque a inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional no mundo, falou que para você desenvolver a inteligência emocional, você primeiro tem que se autoconhecer. Você tem que ter o autoconhecimento. E aí você tem que saber quais são as suas principais emoções ao longo do dia, ao longo da vida. Você começar a se perceber, eu sou mais nervoso, mais calmo, mais tranquilo, impaciente, né? Se eu sou pavio curto. Então é esse autoconhecimento. Aí você ter a capacidade de começar a trabalhar isso, de repente ir até atrás. As empresas investem, né? Um outro pilar da inteligência emocional é a automotivação. É independer dos estímulos externos para você estar feliz, para você estar motivado. Porque o natural, Vitor, é a gente ficar triste com um acontecimento, ficar chateado com uma coisa que não deu certo. E isso termina influenciando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e, consequência, as nossas emoções. Aí, baseado nas nossas emoções, a gente vai tomar alguma atitude ou até deixar de tomar uma atitude. Então, a gente tem que aprender a ser automotivado. Então, independente das circunstâncias externas, eu vou me automotivar. Aí você começa a analisar a sua missão, o seu propósito, o sentido da sua vida. Aquilo ali, você sabe que são coisas passageiras, temporárias, e talvez você tenha até a condição de mudar aquela situação. Muitas pessoas, elas ficam esperando que o mundo ao seu redor mude, para que ela mude. Mas é o contrário. Se a gente quer que alguma coisa mude, se a gente quer que alguém mude, nós é que temos que mudar. Então, esse é um outro pilar para desenvolver a inteligência emocional. O autocontrole é justamente um outro pilar da inteligência emocional, é que vai te dar a capacidade de você gerenciar essas emoções quando nada está dando certo. Ou quando tudo está dando certo, que em vez de ficar feliz, você fica eufórico. Também não é legal. O pessoal pensa só em ansiedade, depressão, estresse, né? Mas não. Você ser feliz acima da conta também é ruim. E aí você fica até, primeiro, mal visto pelas pessoas. Está eufórico demais, né? Será que está bem? Será que está drogado? Né? Então tem que ter o equilíbrio. E esse equilíbrio é um dos pilares da inteligência emocional. Você administrar, gerenciar as suas emoções. Depois tem uma das partes principais, que é você começar a enxergar o outro como ele se sente, que tem algum motivo que deixa aquela pessoa agindo daquele jeito. É você aprender a não julgar a pessoa. Aí você aprende a julgar as atitudes da pessoa. O nome disso é empatia. É você começar a enxergar o mundo com os óculos daquela pessoa. Ela tem uma experiência, ela tem uma vivência, ela tem os conhecimentos dela, que talvez seja totalmente ao contrário dos seus. Você tem uma experiência, você tem suas crenças, você tem uma história de vida, você tem conhecimento e experiência em outras áreas, que talvez seja totalmente diferente naquela pessoa, que falta naquela pessoa. E às vezes até o contrário. Aquela pessoa tem muito mais conhecimento, tem muito mais experiência e você não chegou ainda lá. E aí você começa a criticar. Então, quando você para de criticar a pessoa e você pode até criticar as atitudes da pessoa, você começa a gerar um pouco mais de empatia. Por que aquela pessoa está tão nervosa? Será que ela está passando algum momento difícil? Aí você já vai mais calmo, você já não vai brigando, você já não vai querendo se defender. E aí você, em vez de já debater com aquela pessoa, até discutir, você vai falar assim, você está tendo algum problema? Você está passando por alguma situação difícil? Você quer falar comigo alguma coisa? Aí você já quebra a pessoa, você desmonta. Mas não é técnica, isso aí é compaixão mesmo. E aí, às vezes a pessoa até chora na tua frente ali, você fica assim, caramba, eu não sabia que a pessoa estava num momento tão difícil. Se você já vai
batendo, aquela pessoa que já foi a gota d'água para ela estourar. Está se segurando, se segurando, se segurando, e de repente ali foi só o estopim para ela explodir. Aí pessoas perdem emprego por causa disso, perdem a amizade, ficam na família sem se falar durante anos, porque não tem empatia, que é um dos pilares da inteligência emocional. E o quinto e último pilar da inteligência emocional é a sociabilização. É você ter a capacidade de se relacionar com pessoas em diversos ambientes. Tem pessoa que se relaciona muito bem no trabalho, fora do trabalho não. Tem pessoas que se relacionam muito bem na sociedade, mas no trabalho e na família não. A habilidade, essa capacidade de você saber se relacionar em todas essas áreas é a sociabilização, que é um dos pilares da inteligência emocional. Então, quando você trabalha, né, vários desses pilares, você automaticamente está desenvolvendo a sua inteligência emocional, que facilita você a desenvolver as suas habilidades comportamentais, né, ter esse QE mais elevado, e aí você fica diferenciado, você fica em alta performance, traz bons resultados, sustentáveis, e foi isso que as empresas entenderam que era bom. Eu vou trazer isso para a minha liderança. Aí depois a liderança começou a trazer isso para as suas equipes. As equipes, tendo já esse conhecimento, começaram a falar na família e tal, e hoje todo mundo busca por isso, independente se a empresa vai investir ou não. E, Vitor, uma coisa que eu te falo, hoje, se a pessoa tem alguma habilidade técnica e ela gosta daquilo que ela faz, para de investir em outros tipos de conhecimentos técnicos. Foca no desenvolvimento comportamental, investe nisso, que vai dar muito mais retorno para o que ela está fazendo e tudo que ela for fazer depois. Você falou bastante sobre inteligência emocional, né? E me fez lembrar que eu até estava estudando um pouco sobre Aristóteles e falava bastante sobre o controle das emoções. Na verdade, o controle das emoções, eles falam paixões, que são as virtudes, né? O controle dessas paixões são as virtudes. Existe alguma relação com relação às virtudes? Eles falam isso no estudo de inteligência emocional. E se você falou isso que nas empresas eles estão usando. Você tá em muitas empresas, né? Depois você falou que você é conselheiro, tudo, quero saber isso. Mas na prática mesmo, as empresas, elas fazem esse trabalho de inteligência emocional? Elas estão fazendo isso? Ou é palestra de final de ano e coloca uma placa dizendo que está trabalhando? Não. Em questão das virtudes de Aristóteles, você quando começa a desenvolver a inteligência emocional, não somente ela, mas quando você começa a desenvolver o autoconhecimento, você vai começando a ter noção de quem você é. E quem você é tem a ver com, primeiro, os seus valores. E aí você começa a ver o que são as suas habilidades, o que você gosta de fazer, o que você faz bem feito, que as pessoas te elogiam. E aí você começa a conhecer quais são as suas virtudes. As pessoas vão te dando alguns feedbacks, né? Então, tudo isso se entrelaça. E tudo isso constrói esse autoconhecimento. As empresas maiores, elas investem e investem pesado em inteligência emocional. Não é só uma palestra motivacional de final de ano. Isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Começou nas maiores empresas multinacionais. Depois, as grandes empresas começaram a ver que isso não é uma tendência, né? Isso é uma realidade. E que sem isso, talvez ela tenha muito mais gastos. Então, você investir em pessoas vai ser uma grande economia lá na frente, não só com demissão, mas com alta performance e mais resultados. Então, existe hoje áreas do RH, a área de treinamento de RH, que tem periodicamente eventos, sejam palestras, sejam processos de coaching, seja sessões de mentoria. Então, dependendo do tipo de líder, da necessidade, da equipe, né, eles fazem esse trabalho, né? Cursos mesmo, mais rápidos de inteligência emocional dentro da empresa. As empresas grandes, elas têm já pessoas no RH que têm essa formação e são os multiplicadores. Tem empresas médias, por exemplo, que não têm esse pessoal próprio. Então, ela contrata as consultorias, como a minha, por exemplo, para fazer esse trabalho lá dentro. As empresas pequenas que estão começando a investir nisso, começam com uma palestra no final do ano. E aí vê que foi legal, que o pessoal gostou. E aí, durante o ano, vai fazendo mais algumas ações. Não necessariamente já tem uma consultoria para ajudar ali durante um período, mas pontualmente contrata uma consultoria ou contrata um palestrante ou um treinador
Tem empresas familiares, empresas pequenas, né, que eu entrei para fazer uma palestra, depois me chamaram para fazer processo de coaching, depois me chamaram para fazer mentoria e depois abre porta para consultoria mesmo. Né? Então, elas vão vendo que precisa ter uma verba de recursos humanos para treinamento, desenvolvimento e capacitação de pessoal. Então, é uma realidade hoje já. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, como gestor, né, hoje empresário, eu sempre falo que eu metrifico as coisas com base em resultados. Então, assim, aquele meu funcionário, ele está indo bem, como você sabe? Então, coloca uma métrica lá de atendimento ao cliente, enfim, o que seja, nota, né, o NPS lá que você fala, coloca uma métrica para ele para mensurar se isso de fato está sendo bom ou ruim. E se eu for jogar isso para o lado da inteligência emocional, como eu consigo metrificar isso? É uma pergunta, né? Como eu consigo metrificar? Uma pergunta chata para um cara, né? Mas como eu consigo metrificar que isso é importante ou não, que isso dá resultado ou não dentro de uma empresa, sendo que é algo meio empírico? Você está certo. Nenhuma empresa séria faz um investimento sem saber o que vai medir para depois ver se teve resultado. Né? Tá certíssima a sua colocação. A grande maioria das empresas já tem o PDI, que é o Programa de Desenvolvimento Individual para os funcionários. Antes, esse PDI era focado só na meta da divisão, que depois escalonava para a meta da área, que depois vinha e começava a ser distribuída individualmente. Ó, dessa meta maior, você é responsável por isso aqui. Então, você tem que trazer esse resultado. Mas tudo coisas tangíveis, que é só essa parte cognitiva, intelectual, a parte cognitiva. Aí, com o advento da inteligência emocional, de desenvolver comportamento, quais são as métricas que nós vamos colocar dentro desse PDI para poder medir? Né? E aí tem métricas, que a gente for falar agora, leva muito tempo, mas para o pessoal saber, estão dentro do PDI, então tem métricas tangíveis e métricas, vamos dizer assim, intangíveis, né? Mas elas são perceptíveis, que é mudança de comportamento, a percepção que a equipe está tendo de você. E aí a gente coloca muito uma visão 300, uma avaliação 360 graus, para que essa métrica ela fique muito mais bem palpável. Porque uma coisa, eu que trabalho com você é o meu chefe, e aí você está vendo que meu comportamento mudou. Mas é interessante eu mostrar para você que meu comportamento está melhor porque eu não quero ser demitido. Aí quando você coloca dentro dessa avaliação, desse PDI, uma pessoa que trabalha comigo, no mesmo cargo, por exemplo, ele não vai ter medo de falar se essa percepção que você teve foi essa ou não. Ela vai dizer a percepção dele. Daqui a pouco eu tenho um subordinado. Aí esse subordinado, ele vai responder perguntas que estão ali dentro do meu PDI, nessa parte comportamental. E, cara, o seu superior imediato, você notou uma mudança significativa no seu comportamento? Estou colocando um item, existem vários itens, né? Aí vai falar que não, um exemplo. Aí meu par falou que não, o meu subordinado falou que não, você falou que sim. Aí tem outros stakeholders, né? Outras pessoas envolvidas nessa cadeia que eu me relaciono, tanto dentro da empresa quanto fora da empresa, fornecedores, clientes, e aí eles vão participar dessa avaliação 360 graus. Quanto maior, melhor. E aí todos eles falaram que não. Só você que falou que sim. Eu mudei o comportamento ou não? Não. Para a maioria, não. Então tem como medir isso daí. Aí eles vão começar, o RH vai começar a trabalhar. Ué, por que ele já teve um investimento nele? Por que ele não mudou? E aí fazendo isso com todos os funcionários, se a grande maioria não mudou nada, então aquela ação não foi eficaz. Vão mudar, né? Ou não foi bem aplicado, né? Ou eu não fiz o que deveria ter feito, né? Que aí tem os trabalhos, né? Tem as atividades específicas para aquilo. Se eu só fui lá para cumprir protocolo, ou se realmente eu fui lá para aprender, então existe tudo isso. E na prática, já chegou a pegar alguma empresa que na prática viu até no faturamento, que assim, as bigs talvez não é tão sensível, né? Quando você pega empresas pequenas, médio porte, elas já são mais sensíveis. Melhora o rendimento, aumenta o faturamento. Já chegou a pegar esse tipo de trabalho? Onde o seu trabalho de inteligência emocional impactou no financeiro? 2 segmentos, que é muito perceptível isso. Empresas familiares, que estão até passando por um processo, né, de sair, né, daquele formato familiar para se profissionalizar um pouco mais, ficar mais corporativo, né? Então, essa transição de empresa familiar
É muito perceptível isso. Quando o pessoal está receptivo para fazer isso, que eu já peguei uma empresa que o próprio pessoal não estava... Assim, queria a mudança, mas não queria mudar. Não, meu jeito é esse, meu jeito de fazer é isso, não vou mudar. Sabe? Não está buscando... Queria procurar aí alguma coisa para valorizar, para dizer que a empresa está mudando, mas não queria mudar, queria mudança só. E aí não deu certo. Mas é muito perceptível nesse segmento de empresas familiares e em startups. A startup, ela é muito jovem, muito ágil, muito rápido, bastante disruptiva, mas cada um trabalhando ali do seu jeito e como é muita pressão, normalmente as pessoas ficam com os nervos à flor da pele. E aí briga, dá confusão. Aí por isso que existe sala de descompressão, existe aquelas salas com almofada, tudo colorido, que é o pessoal relaxar, porque é tenso o negócio. E aí quando você trabalha a inteligência emocional ali, putz, o ambiente fica muito mais leve. Eu já trabalhei em startup, eu sei como é que é. E aí quando se trabalha a inteligência emocional nesse mundo, os resultados são muito perceptíveis. Resultado não só no comportamento das pessoas, mas o comportamento das pessoas vai gerar resultado financeiro, vai reduzir desperdício, melhorar relacionamento, uma boa interação entre as áreas, traz os resultados, as soluções de uma forma muito mais rápida. Então você potencializa assim, os resultados. Eu pergunto porque você tem uma experiência vasta em várias empresas e eu vejo esse trabalho de desenvolvimento pessoal que eu falo com pequenos empresários, né, empreendedores. Eles falam, ai, Vitor, será que vale a pena investir nisso? Eu vou ter retorno? Claro, você vai melhorar a sua empresa, seu relacionamento, como você lida com seus funcionários. Não, mas na prática, como é que eu vou conseguir pagar? É a pergunta mais perguntada, né? Eu vou conseguir pagar? Isso vai me dar retorno? O empresário é engraçado, ele olha muito para o financeiro, porque é que a gente não está falando de grandes empresas, né? Quando você fala pequeno empreendedor, ele está com o seu faturamento na risca, né? De quanto ele vai investir. Né? Tem que ter um percentual da verba, assim como tem que ter para marketing, tem que ter para desenvolvimento pessoal. E ele não pode esperar um retorno assim, imediato. Acabou o treinamento, acabou o curso, que eu já quero ver no outro mês, no meu faturamento, o resultado. Não, é um resultado a médio e longo prazo. Mas se ele não fizer isso hoje, a médio e longo prazo, talvez ele não tenha mais nem empresa. Já teve gente que já me perguntou já. Você acha que quanto tempo começa a ter retorno? Falei, depende de você, mas é difícil falar. Verdade. Mas existe o resultado. Que legal. Agora, você começou a falar desde o começo sobre a neurociência, o estudo disso. Fala um pouco disso. O que é essa neurociência que você falou? Não quis nem interromper. Explica agora um pouco esse trabalho, o que é isso, para a gente começar a entrar no tema. Começou a ser muito estudado o cérebro, a mente humana. Como é que funciona, né, o nosso cérebro? O que faz com que um pensamento gere uma emoção na gente e essa emoção, né, junto com um sentimento, vire uma ação ou até a falta dela, e isso se traduz em resultados. Começaram a perceber isso. Então, aí viram que o cérebro ele é regado por muitos hormônios, né? E esses hormônios é que são responsáveis por alterar o seu estado. É tanto que quando a pessoa não está bem, psicologicamente falando, ela vai para um psiquiatra, se o psicólogo não resolveu com terapia, para poder tomar medicamento. E esse medicamento é para regular esses hormônios que nós chamamos de neurotransmissores, que aí você tem dopamina, ocitocina, serotonina, endorfina, dentre outros. Trouxe só isso para o pessoal ter uma ideia de que hormônios, que neurotransmissores a gente está falando. E qual é a função de cada um deles no nosso organismo? Existem algumas glândulas, né, no cérebro, mas não só no cérebro, que produzem esses neurotransmissores. E esses neurotransmissores são responsáveis pelo nosso estado emocional. E esse nosso estado emocional vai nos fazer agir ou não agir. Com medo, por exemplo, pode te travar e você não fazer. E aí, através do que você está fazendo ali, vem os resultados. Ou do que você não está fazendo, não vem o resultado. E aí você começa, aí a neurociência começou a estudar isso. Né? E a partir daí, como que eu posso fazer então para equilibrar essa química interna para eu poder ter bons resultados? E começou a descobrir que é através dessas nossas emoções e sentimentos que nascem também as nossas crenças, tanto positivas quanto as limitantes.
junto com as experiências que nós vivemos durante toda a trajetória da nossa vida. E a parte mais importante, que ditam praticamente todas as nossas crenças para o resto da vida, é do nosso 0 ano até a vida intrauterina um pouco, mas até os 7 anos. É nessa faixa de tempo que a grande maioria das nossas crenças elas são formadas. E muitas crenças limitantes, quase na totalidade, elas vêm desse período. Então a neurociência começou a estudar tudo isso e trazer as soluções. Hoje a neurociência ela é aplicada não só na área da psicologia, mas a psicologia é uma grande área que deu base para a neurociência, para isso ser aplicado, sabe onde? Na advocacia, no marketing, em vendas, ou seja, em todas as áreas do mundo corporativo e trazer isso para dentro da área do autoconhecimento. Ou seja, tem um embasamento científico para você trabalhar habilidades comportamentais. Então, a neurociência é a área que estuda, né, como funciona o nosso cérebro, como que funciona tudo isso no nosso sistema nervoso, através dos neurotransmissores, passando por todos os nossos neurônios, vendo como são essas conexões, as sinapses. Então a gente consegue se aprofundar muito na ciência e entender fisicamente e quimicamente o que acontece a partir de um pensamento. Existe uma crença limitante, por exemplo. Às vezes o pessoal fica assim, o que é uma crença limitante? A crença limitante é tudo aquilo que te impede de fazer algo ou de ser alguém realmente. Então uma experiência muito ruim, principalmente na infância, ela te bloqueia. Aí você tem uma crença limitante. Mas foi por causa de uma experiência ruim que gerou uma química muito forte. Aquilo criou um sistema neural, um caminho. E aí sempre que os neurotransmissores passam por ali, te fazem lembrar daquela experiência ruim. Automaticamente o seu cérebro, para te proteger, emocionalmente e às vezes até fisicamente, não deixa você fazer aquilo. Para você não sofrer aquela dor. Você sabe, né? O cérebro trabalha evitando dor e buscando prazer. Então tem tudo a ver com isso. Vou dar um exemplo meu, para ficar bem prático, Vitor. Eu era pequeno, queria ajudar minha mãe, que estava arrumando a casa, e aí fui pegar um copo de água de vidro, que estava na sala, para levar na cozinha para ela. E eu não tinha muito equilíbrio de andar ainda, eu era muito pequeno, era criança, né? E aí a minha mãe, com medo de eu cair, tropeçar, quebrar o copo, me cortar com o copo. Aí a mãe pensa, né? Que cortou a jugular, pode morrer. Cortar o pulso, pode morrer. Ela não queria que eu fizesse isso. Só que foi tudo tão rápido que quando ela olhou para mim, ela me deu um grito assim: Wesley, cuidado com esse copo. Para quê? Eu tomei um susto. Eu caí, tropeçando, quebrei o copo, por sorte não me cortei. Aquilo gerou uma crença limitante, tipo assim, eu não posso. Eu não consigo. Porque se eu for tentar, eu posso cair ou desagradar alguém. E aí eu não faço mais nada por iniciativa própria. Eu espero alguém pedir, alguém mandar. Aí eu fico com uma crença limitante de que eu não posso ou que eu não consigo, ou de ambas. E eu levo isso para a minha fase adulta. Isso atrapalha meus resultados profissionais, isso atrapalha meus resultados pessoais. E se isso não for tratado, eu morro com isso. E aí a neurociência entende de onde que veio, o que pode fazer para mudar essa situação. Então, às vezes, eu vivo num ciclo vicioso de traumas, de experiências negativas, de crenças limitantes, mas hoje, com a neurociência, eu consigo reverter isso e fazer um novo ciclo, né? Com essas mudanças. Deixa eu fazer uma pergunta para você trazer isso na prática. Eu tenho uma amiga que ela tinha muita dificuldade de falar em público, né? E ela veio contar ao longo de um tempo que ela se lembrou quando ela era criança, ela foi fazer uma apresentação no palco, e ela bateu o pé num vaso e caiu, derrubou, e todo mundo riu, foi aquele negócio meio, né? Ela não sentiu tanta vergonha naquele momento, mas ela sentiu que aquilo sim a marcou. E com o tempo isso veio nessa dificuldade dela falar em público. Trazendo isso que você está falando na prática, como resolveria isso? Porque eu vejo inúmeros empresários, você precisa gravar vídeo, você precisa postar, você precisa aparecer. Não, eu tenho vergonha, não vou. Aí eu fico, somos sabotadores, as crenças limitantes. Como na prática a gente resolve isso? Primeiro, saber que isso é uma crença limitante. É a consciência.
Porque quando a pessoa tem a consciência, sabe o que está errado, o que precisa e pode ser mudado, e aí passa para o segundo ponto, é o querer. Psicólogo nenhum, coach nenhum, mentor nenhum vai mudar o mindset dessa pessoa se ela não quiser. Ela tem que abrir a mente, estar disposta a ser trabalhada para mudar. Agora, o início, né, às vezes ela não sabe que ela tem uma crença limitante. E aí precisa de um profissional para ajudá-la a ver que ela tem algumas crenças limitantes e da onde que surgiu isso. No meu caso, eu soube. Foi minha mãe, eu quebrando o copo. Nesse caso aí, também já se sabia o que era, né? Derrubei um vaso na frente das pessoas, as pessoas ficaram rindo. E aí, na fase adulta, o que ela faz? Pô, se eu for falar em público, se eu for me apresentar em público, se eu fizer alguma coisa errada, se eu gaguejar, se eu esquecer, as pessoas vão rir de mim. Vai ser um vexame. E esse processo vexatório eu passei lá atrás e eu não gostei. Então, para eu não viver isso de novo, eu não vou fazer. Então, quando a pessoa tem essa consciência e sabe de onde que veio, e aí fica muito mais fácil de se trabalhar. Porque todo ser humano, Vitor, nasceu para falar em público, para vender. O pessoal tem muita crença limitante com vender. Né? Todo mundo nasceu para vender, ou seja, todo mundo nasceu para vencer. Todos nós temos habilidades para fazer tudo. É claro que algumas habilidades são mais específicas, né? Mas a gente pode falar em público, e até quem não tem tanta técnica para falar em público, isso se desenvolve. A técnica é a parte mais fácil, vamos dizer assim. A parte mais difícil é justamente a parte comportamental por causa das crenças limitantes. Mas aí, trabalhando essas crenças limitantes, essa pessoa volta a falar. Então, primeiro passo, autoconsciência. Tem que saber quais são as minhas crenças limitantes. Segundo, de onde que elas vieram. Terceiro, o que fazer. Aí os profissionais sabem o que fazer. É ensinando as técnicas também, fazendo elas... Vamos pegar esse exemplo aí de comunicação, né? Falar de um a um, daqui a pouco falar para uma equipe pequena, daqui a pouco assim, você controlar um ambiente onde aquela pessoa vai falar. Até ela se sentir segura e depois poder falar em público, realmente, para um público que ela não conhece, é treinamento. E aí, você vai... O que é o treinamento? Você vai passando informações para o seu cérebro. Poxa, eu consigo fazer. Aí já vai quebrando aquelas crenças limitantes que eu não consigo, né? Aí você vai fazendo, poxa, eu posso fazer. Poxa, isso é bom, que as pessoas aplaudem você. Aí você percebe que mesmo você errando, falhando numa coisa ou outra, isso é muito pequeno em relação a tudo que você entregou. E aí o seu cérebro vai falando, poxa, isso é bom. E aí o seu cérebro vai tendo aquele sentimento de prazer. E aí ela quer fazer mais sobre isso, porque ela está tendo uma recompensa. Então o profissional que está trabalhando está ajudando essa pessoa não só a se desbloquear, mas a entender aquilo que às vezes a gente não consegue enxergar. Poxa, eu estou conseguindo fazer, isso está sendo bom para mim, eu estou ficando feliz, o meu cérebro está mudando a química interna, isso está me dando mais energia, mais força, e aí as coisas vão começando a acontecer. É justamente prática. São sessões, né, que você faz com a pessoa de autoconhecimento, de percepção, e aí você pergunta para a pessoa, o que você percebeu aqui? No início a pessoa fala muito mais coisa negativa do que positiva. E você vê que ela no final, depois de várias práticas, ela começa a falar, e aí o próprio mentor, ou consultor, ou terapeuta, vai falar assim, você está percebendo que você está falando mais coisa positiva do que negativa? Ou seja, não sou eu que estou colocando a pessoa, não sou eu que estou mudando o drive, eu só estou mostrando para ela que ela mesma está conseguindo mudar o drive da mente dela. Então, na prática, é isso que acontece, mas também não é assim de uma hora para outra. Existem algumas coisas muito pontuais que você consegue fazer através de processo de inundação, que existe na psicologia, uma mudança ali na hora. Né? Mas a grande maioria das outras coisas, das mudanças, elas são feitas a médio e longo prazo. Tem um processo para chegar. Tem um processo, mas é totalmente palpável e com resultados. Você falou de mudar o drive e me veio até um tema que eu queria perguntar para você a respeito do coach. O que é esse processo de coaching que tanto entrou na moda, se isso tem a ver ou não, e aí você conclui que você fala bem, por que entrou num quase um deboche, um declínio, e a gente vê até pessoas que são coach, que foram coach, eu não sou coach, e enfatizar tanto que hoje não querem. Por que entrou nesse declínio? Por que acabou caindo? As pessoas têm até vergonha, às vezes, que falar que é coach, que fez uma formação em coaching, por causa da banalização. E da onde que veio essa banalização?
O coach começou no mundo dos esportes, no tênis, principalmente. Depois foi para o futebol americano, foi para o beisebol, aí foi para todos os esportes. E aí as empresas viram que dá resultado. Né? Você tem uma pessoa que treina, um treinador, né? Coach é treinador. Né? Se você tem uma pessoa que treine a sua equipe para resultado, isso é bom. E quem é que treina? Quem conhece os processos. Lá no início do nome coach, coach era aquele cara que dirigia a carruagem. Né? Era o piloto de carruagem, vamos dizer assim, o motorista da carruagem. Era o coach. Por quê? Ele era contratado para levar a carruagem com as pessoas, né, importantes que queriam chegar no destino. Mas naquela época as estradas não eram asfaltadas, era estrada de terra, pelo meio da floresta, pelo meio do mato, era perigoso. E o coach estava acostumado a passar por ali. Ele tinha experiência. Ele sabia os melhores horários, aonde que ele tinha que desviar para não ser roubado, porque tinha muito roubo de carga naquela época, né, que as pessoas importantes carregavam joias, coisas de valor, e sabia onde estavam os buracos. Né? Naquela época a prefeitura já não tapava buraco também. Então, para não quebrar a roda da carruagem, para não ficarem lá à mercê de assalto, né, eles contratavam os coaches que levavam as carruagens em segurança até o destino, pelo melhor caminho, no menor tempo possível. Então, o processo de coaching, ele é isso. Você pega uma pessoa que está no momento atual, ajuda a levar essa pessoa para o momento desejado, e nesse percurso, trabalhando com essa pessoa, as melhores ferramentas. O que essa pessoa tem para chegar aqui que vai ser útil? O que essa pessoa não tem que precisa desenvolver para chegar aqui? E aí o coach ele tem ferramentas para isso, para ajudar essa pessoa a performar melhor e chegar no estado desejado no menor tempo possível, com a maior qualidade possível. Esse é o processo do coach que as empresas começaram a colocar e começou a dar resultado. Começou a dar muito resultado. E aí o coach depois se dividiu em duas grandes vertentes. O coach altamente técnico, era somente técnica, resultado, meta e resultado, acompanhamento. Ó, você tem essa meta, você tem tanto tempo, e o coach está do lado, aí, vamos lá, você está conseguindo? Né? Isso veio do esporte. Você está conseguindo, ó, está acabando o semestre, você não conseguiu, falta tanto tempo, quais são as ações que você vai tomar? Aí acompanha as suas ações, te ajuda a colocar as ações ali, beleza. Essa é uma linha de coach. Aí depois se desenvolveu uma outra linha de coach, que o desenvolvimento ele não é só técnico, ele é comportamental também. E foi nessa linha que eu fiz a formação. Né, de você ter as habilidades do autoconhecimento, da inteligência emocional, de programação neurolinguística, para ajudar as pessoas a ter os resultados na área que elas precisam. E o coach traz resultado para a pessoa, se a pessoa quiser na área profissional, tem. Se a pessoa quiser na área familiar, também tem coach para isso. E tem coach especializado hoje, somente corporativo, com foco só em desenvolvimento pessoal, com foco em relacionamento, com foco no esporte. Então tem especialistas, né? Igual na medicina tem os especialistas, coach também tem essas especialidades. E trabalhando muito o comportamental, além, é claro, das técnicas, para que as pessoas cumpram os seus objetivos, as suas metas. E aí começou a ter muito resultado também fora do mundo corporativo. As pessoas que queriam melhorar a performance, ou atingir os resultados que às vezes não conseguia, ficava batendo cabeça, ou se conseguia demorava muito tempo, isso começou a funcionar. Foi daí que muitas pessoas falaram assim, ó, vou ganhar dinheiro agora, não só fazendo coaching, porque são processos longos, são sessões de em média 10 a 12 sessões, uma sessão por semana, então você fica 3 meses com um cliente, e aí você tem as horas do dia que te limitam. E aí você fica, como é que eu vou ganhar mais dinheiro se minha agenda está toda lotada agora? Vou fazer formação de coaching. Eu recebi uma formação de coaching de uma instituição, mas como eu tenho material, eu vou replicar vendendo mais barato e vou vender para qualquer um que queira aprender as ferramentas de coaching ou queira ser um coach também. Porque não existe hoje ainda no Brasil uma legislação sobre isso. Qualquer um que quiser entrar na internet e falar que é coach e falar que está vendendo. E aí começou a baratear o custo, começou a perder qualidade, muitas pessoas focadas só em ganhar dinheiro. Depois, por causa da internet, isso virou online. E aí virou um pacotão que você paga lá R$ 97,00, você recebe ferramentas de coach, mas não sabe como aplicar. Não se capacitou para isso. Eu fui para os Estados Unidos para me capacitar. E aí as pessoas compram um curso na internet, baratinho, porque tem alguém lá atrás querendo ganhar dinheiro, nem sempre é um coach. Só quer ver uma oportunidade, quer ganhar dinheiro. Aí saiu todo mundo falando, eu sou coach agora, eu faço atendimento, eu faço sessões, mas não sabe nada. Aí banalizou.
Aí, por causa da banalização, muitos sentiram vergonha de falar, não, eu sou coach. Mas existe uma grande diferença entre isso, né? Então, o coaching, ele funciona. Existem coaches sérios, com boas formações. Não é uma formação de meia dúzia de horas na internet. São meses de formação em coaching. Inclusive com laboratório, você aplicando sessões, sendo avaliado se está certa a condução ou não. Depois você fazendo pro bono. Muitos processos para você pegar a experiência, ver o resultado, para depois você começar a ganhar dinheiro com isso. É igual um médico em início de carreira. A consulta dele é R$100. Mas daqui a pouco você está renomado, sua consulta é 1.000, 1.500. Né? E está tudo certo nisso. Não é porque o cara que está cobrando 100 ele é ruim, é porque ele está no início de carreira. Daqui a pouco, quando ele tem mais conhecimento, daqui a pouco, quando ele tem mais clientes, daqui a pouco, quando ele tem bastante autoridade, a tendência é aumentar o valor, igual o advogado também. E com coach também acontece isso. Só que ficou tão banalizado que aí virou meme. E hoje as pessoas têm até vergonha de ir fazer uma formação em coaching ou se dizer coach, mesmo que tenha feito numa instituição séria. Mas como o coach é somente uma das minhas formações, ela só complementa esse arsenal que eu tenho de ferramentas nesse autoconhecimento para trabalhar melhor uma mentoria, uma consultoria, que eu não vivo só do coaching. Né? O coaching é uma matéria, vamos dizer assim, em todo esse meu conhecimento para atuar com pessoas e com empresas. E o que é essa programação neurolinguística? A programação neurolinguística ela estuda muito, né, a mente voltada para comunicação e comportamento. E aí faz você trabalhar, né, a sua comunicação e o seu comportamento para ter resultado. E como você reprogramar a sua mente para você se comunicar melhor e se comportar melhor. E essa comunicação ela é tanto verbal quanto não verbal. Aí você aprende muito sobre o que você está falando e como você está falando. Aí eu lembro de uma piada que tem o vendedor de sorvete. Ele está na praia, lá no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, eu sou carioca. Olha, o picolé tem 3 sabores, morango e uva. Aí o cara olha assim, né? Aqui eu estou fazendo 4, estou falando 3 e no final só tem 2 sabores. Pô, está desconexo isso. Né? Então, o que você fala tem que estar de acordo com os seus gestos, inclusive. Você não pode falar assim, poxa, eu estou muito triste hoje. Não é assim. Entendeu? Então, são coisas que parecem simples, né? Mas que a programação neurolinguística te traz consciência e você vai se reprogramando para você não só ter uma boa comunicação, mas você entender do outro lado a comunicação e você reprogramar a sua mente para você ter uma boa performance. E aí você começa a entender um pouco mais sobre pessoas, sobre estilos de linguagem, como que a pessoa pensa, como que eu penso, como que os meus resultados vêm do meu pensamento. Né? Então, é uma área no autoconhecimento que quando você junta temperamento, comportamento, que existem hoje várias metodologias para você definir o perfil comportamental da pessoa. Né? Um deles é o DISC, dos mais conhecidos. Tem os arquétipos animais também. Aí você junta temperamento, comportamento, estilo de linguagem, sistema representacional, programação neurolinguística, e aí você tem muito mais base para você se conhecer e conhecer o próximo. E essa é a base para todo resultado. Você consegue definir pessoas, saber como falar com elas, como lidar com elas. Como eu penso, como que as pessoas pensam. Isso é bom para vendas, por exemplo. Né? O que você vai falar, como que você vai falar, você já faz uma análise rápida de quem é a pessoa, qual a forma de abordar aquele cliente, da melhor forma para que ela esteja mais aberta para te escutar e você conseguir vender. Eu sempre falo aquela frase, né? 100% dos nossos clientes são pessoas, 100% dos nossos funcionários são pessoas, Isso. 100% das pessoas são pessoas. E a gente aprende tudo tecnicamente. Pois é. A gente não conhece de pessoas. Tudo são pessoas. Aí quando você trabalha a pessoa, você tem resultado em tudo. Por que você... Acabei de inventar essa pergunta, nem notei. Por que você acha que isso não é passado nas escolas? Por que isso não vem no começo? Eu falo bastante até sobre as virtudes, eu vejo as crianças que estão na escola, você não ouve falar de virtudes, de valores, de princípios, do próximo, de conhecimento, de autoconhecimento. Por que
que você acha que isso não existe? Ou de fato não existe nas escolas? Por que foi tirado ou porque nunca teve? E se isso tende a mudar, o que você acha sobre isso? Boa pergunta, Vitor. Excelente e necessária essa pergunta para trazer a reflexão para as pessoas. Por que não existe hoje isso nas escolas? Primeiro que é um conhecimento mais recente, comparado com o conhecimento que é ensinado hoje na escola. Segundo, não tem tantos profissionais formados e capacitados para passar isso dentro das escolas, né? Não é só esse conhecimento. O profissional tem que saber passar isso e passar para determinado tipo de público. E transformar isso realmente em matéria, em lições, aí já leva um tempo. Terceiro, dependendo do tipo de governo que nós temos, é interessante ou não. Porque se as pessoas começam a se conhecer, começam a conhecer o próximo, começam a se desenvolver, essas pessoas elas vão ser mais livres, porque elas vão ter mais conhecimento, que o conhecimento traz liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, existe também um outro fator aí que talvez não seja interessante para determinados tipos de governo. E quarto, nós somos muito replicadores daquilo que funcionou no primeiro mundo. Então, a gente replica aqui hoje o que a gente aprendeu há 100 anos atrás, porque é mais confortável, né? Era matemática, história, geografia, vamos continuar ensinando isso. Mas hoje a gente percebe que ensinar comportamento nas escolas é interessante, finanças pessoais é interessante, tirar algumas matérias, ou tirar alguns assuntos de algumas matérias que a gente nunca vai usar. A fórmula de Bhaskara, por exemplo, eu aprendi isso e nunca usei na prática. Olha que eu gosto de exatas, né? Que aí você pega uma fórmula daquele tamanho que você resolvia a equação de segundo grau, aí você era obrigado a decorar aquilo e depois nunca mais você usa. Pega esse tempo, vamos trabalhar o autoconhecimento, vamos trabalhar finanças pessoais e tudo isso vai preparar a pessoa para no futuro ela ser um empreendedor e não só ser um funcionário baseado num conhecimento de escola. A tendência é mudar? É. A velocidade dessa mudança vai depender inclusive do nosso tipo de governo e de quanto que vai ser investido nisso. Então, o primeiro mundo que já está mudando em relação a isso, Estados Unidos, Europa, já tem alguns países, algumas escolas, que já é totalmente diferente. E vai chegar aqui no Brasil uma hora. Vai ser quase que uma pressão, só que demora. Já existe isso. Lá já existe coaching dentro da escola. Para você aprender as ferramentas de coaching. Lá já existe finanças pessoais, política, dentro de sala de aula, para a criança aprender o que é política, para ela ficar incentivada a ser um político, não no conceito que o Brasil hoje entende que é um político. O nome está muito desgastado, por causa da corrupção, da forma como é conduzido aqui. Eu não me meto em política. Isso é um grande engano, todo mundo tem que se meter em política. Eu vivo num país que ele é administrado por política. E se eu não quero saber de política, eu estou dizendo que eu não quero saber do Brasil. Como? É o meu país. Eu quero viver bem aqui. Mas considerando que aqui o voto é obrigatório, né? Todo mundo vota. Então eu tenho que conhecer sobre política. O que é política? Né? Como que funciona isso? E eu poder fazer o meu voto mais consciente, né? Ser um militante pelas causas que eu defendo. E você tem políticos diversos defendendo várias causas. Eu me identifico com esses valores, esses princípios, esse plano de governo desse político, então eu vou votar nele. Né? E isso é muito... E já tem nas escolas de primeiro mundo. Vai chegar aqui também, dependendo do governo que nós tivermos, mas precisa de um tempo, a preparação desses professores, virar isso conteúdo palpável para as pessoas, livros, apostilas, mas é um processo muito lento. Mas vai chegar, vai mudar. Se você quiser investir nisso, investir em pessoas, acho que a gente melhora em todos os aspectos, né? Sim. É um aspecto que você trata, né? Que você cuida dessa questão do relacionamento. As pessoas que têm já essa consciência, elas estão buscando por fora, principalmente os adultos, que já influenciam os seus filhos, os jovens, que já estão buscando também isso. Nós temos grandes escolas nesses segmentos que eu falei. A pessoa, eu quero aprender mais sobre política. Tem a Libcom, uma excelente instituição que ensina sobre, não só política, mas ensina sobre o ser humano. Né? Eu fiz a formação lá, excelente, amei, eu indico para todo mundo. Existem instituições que ensinam coaching
Independente se a pessoa quer a formação para trabalhar com isso ou não, é importante para ela. Finanças pessoais, existem vários cursos online excelentes, de baixo custo, para você aprender. Tem gente que até hoje não tem uma planilha de controle de gasto. Coisa básica, simples, elementar. Né? Até saber como investir. Né? No mundo corporativo, o empreendedor, ele saber o que é equity, saber o que é NPS, saber o que é valuation, coisa que não se ensina na escola. E no primeiro mundo já está começando a ensinar isso também. Você falou do Rubicon, né? Sem fazer propaganda, mas eu fiz também e acho que foi a primeira vez que eu vi em algum lugar, né? Não fazendo a propaganda da escola, mas de fato colocando minha experiência. Primeira vez que eu vi em algum lugar alguém falar sobre ética, filosofia, então, história do Brasil, de verdade, falando sobre história. Porque hoje a gente vê a história do Brasil, ela é totalmente deturpada. é verdade. Você não ouve falar sobre filosofia, coisa de velho chato. E tinha antigamente, tiraram, né? Eu nunca vi, não tive isso nas escolas. Então, você não ouve. E lá você ouve falar de ética, filosofia, história, política. Caramba, são coisas que a gente não ouve. E é o básico do ser humano, que se a gente não sabe disso, não aprende isso, você vai cair nas fórmulas matemáticas, que é o exemplo que você deu, que é muito louco. São coisas que a gente realmente não usa. Né? Para onde você acha que vai o futuro disso? De tudo que você falou, de programação neurolinguística, da neurociência, do coach, você acha que isso tende... Como será isso daqui a 10 anos? Como você vê isso? Eu vejo muito, até por causa do advento da internet, hoje nós temos muito conteúdo no YouTube, até no próprio Instagram, né, e plataformas de ensino à distância que tem vários cursos aí. Então, só pelo fato da curiosidade das pessoas, poxa, estão falando muito de inteligência emocional, estão falando muito de programação neurolinguística, né? O que é isso? Né? Habilidades comportamentais, que é chamado de soft skills, né? Habilidades técnicas, hard skills. Então, o que é soft skills? Por que é tão importante eu desenvolver isso? As próprias pessoas, elas vão em busca disso e vão começando a conhecer. Quando conhece, elas mudam, se transformam, leva isso para dentro das suas empresas. E aí existe até uma pressão de dentro para fora, para que as empresas invistam nos funcionários também isso. Então, vem uma pressão de fora, vem uma pressão de dentro. É inevitável que daqui a 10 anos, esses assuntos, esses temas, sejam muito corriqueiros, dentro e fora das empresas. Com isso, as pessoas elas vão ter mais consciência, mais autoconhecimento, e a tendência é que se gere pessoas melhores. O que atrapalha em todo esse processo é a maldade que tem, não só na parte de comportamento também, mas nessa parte de questões financeiras. O pessoal quer se dar melhor do que o outro, corrupção, roubalheira, sabe? Essa falta de caráter, são valores que as pessoas têm, valores ruins, negativos. Né? Isso porque hoje aqui no Brasil a gente percebe que a grande maioria é assim. Né? Ou está assim. Então, daqui a 10 anos, a tendência é que isso vá melhorando. Pelo menos é a minha esperança. Né? A gente sabe que existem forças, né, que não querem que isso aconteça, sejam elas terrenas ou espirituais. Mas a tendência é que com essa consciência as pessoas fiquem melhores, sabendo quais são os seus valores, né? Sabendo que você pode se flexibilizar, você tem um temperamento, mas você pode flexibilizar o seu comportamento. Tenham pessoas melhores, com comportamentos melhores, e a tendência é que isso tudo vá sendo sufocado e a grande maioria seja de pessoas boas. Aí o pessoal critica, Vitor, uma coisa interessante. Todo mundo que está na política ali é todo mundo safado, corrupto, só tem ladrão. Quem é que está na política? São pessoas. Eu e você. Será que eu e você, lá na política, a gente não seria corrompido, de repente, por uma grande cifra? O político não é uma pessoa diferente de mim e de você. É uma pessoa que estava na sociedade que conseguiu entrar lá. Então, a corrupção ela não está lá na política. Ela já vem junto com os valores das pessoas. Aí tem pessoas que já não têm boas intenções, elas aproveitam que a política, o mundo político... A política não. O mundo político é assim... E aí, ali é o lugar onde eu vou ganhar dinheiro, então eu vou ser político. Por isso que está tão pejorativo o termo política hoje. É como a gente sempre fala, né? A corrupção ela está dentro de todo mundo, ela só não teve oportunidade. Eu espero que não. Espero que não. Tem um dos trabalhos que você falou que era do conselheiro, né?
Inclusive, você já comentou que o conselheiro parece que virou uma lei, que toda empresa tem que ter, alguma coisa assim. Dependendo do porte da empresa, me explicar sobre isso. tem que ser um conselho. E o que é, de fato, ser conselheiro? Tem que ser pessoa mais velha, que a gente tem aquele negócio de tem que ser um experiente para dar conselho. A frase, se o conselho fosse bom, a gente não dava, hein? A gente vendia. Me conta um pouco sobre isso, a questão do conselheiro. E uma vez eu vi um cara falando assim, conselheiro não dá dica. Né? Não está lá para dar dica, ele está lá para fazer um trabalho. Me fala um pouco mais, o que é isso? Quando a gente fala conselheiro, dá a impressão que é uma pessoa que dá dica, né? Que dá conselhos. Né? Começou daí, na verdade. Mas o conselheiro que a gente está falando aqui é o conselheiro corporativo. Né? Existe uma grande, também fazendo aqui uma propaganda, né? Tomara que patrocine depois, né, o podcast, né? A Board Academy, que forma hoje os maiores e melhores conselheiros. Não é porque eu estou lá mas é que realmente é uma instituição séria, né? Porque quando eu procuro uma formação, eu procuro sempre as melhores instituições, porque eu acredito que é um investimento que vale a pena. É melhor fazer uma boa do que você ter que fazer 10 medianas ou 20 ruins, né? Então, eu sou desse princípio, tendo a oportunidade, claro, né? E fazer esse investimento. Então, o que é um conselheiro corporativo? É um membro integrante, né, de uma mesa, vamos dizer assim, de um board, que ele está ali para avaliar os processos da empresa, para trabalhar na decisão estratégica e ficar medindo ali, acompanhando todos os processos corporativos. Normalmente essa pessoa é uma pessoa de fora, mas pode ser pessoas da família, pode ser diretoria e deve ter também conselheiros individuais, independentes, de fora, trabalhando todo mundo junto ali na estratégia e na condução da empresa. Aí você me perguntou, precisa ser um velho, pode ser um jovem? O que conta ali não é o conhecimento só, mas principalmente a experiência. Existem pessoas antigas que numa empresa não cresceram. Ficaram ali como escriturário, por exemplo, se aposentaram ali como escriturário, tem 30 anos de empresa, mas foi um escriturário. Essa pessoa não é tão adequada a fazer parte de um conselho quanto uma pessoa com menos tempo, com menos idade, mas com muito mais experiência, que em 10 anos da empresa começou como trainee, por exemplo, assumiu uma gerência, foi para uma gerência executiva. É totalmente factível isso em 10 anos. E ainda mais se mudou de área dentro da empresa. Teve um overview, né, conseguiu ter uma visão melhor de todas as áreas. Essa pessoa é mais indicada com 10 anos para um conselho do que aquela de 30 anos, que não saiu de um determinado cargo. Então, o conselheiro é essa pessoa que tem uma experiência corporativa e que, principalmente, dentro do core business, ou seja, do segmento daquela empresa ali. E ela vai poder realmente dar os conselhos. Então, não é dica, né? Falar assim, ó, a minha opinião, a minha decisão é que isso seja dessa forma. Mas não é porque ele... pela experiência que eu tive na empresa X que eu trabalhei, nós fizemos daquela forma, não deu certo. Nós fizemos dessa forma, não deu certo. Da empresa Y, foi assim. Na empresa Z, ele tem autoridade para falar, ele tem experiência, sabe que funciona, sabe que não funciona. Então, eu vou por aqui. Inclusive, o conselheiro ele tem autoridade para demitir e contratar CEO das empresas, para saber quão independente eles são. Faz parte do quadro societário ou é uma empresa contratada? Pode ser ou não. Eu posso ter uma empresa e não ter dinheiro para pagar um bom conselheiro, mas eu quero um conselheiro. Eu chamo ele para ser sócio da minha empresa. Ele ganha um percentual sobre os resultados. E aí eu vou ter um sócio que vai querer o resultado. Porque ele está trabalhando e ele vai ganhar dinheiro conforme o resultado da minha empresa. Então, tem hoje muitos conselheiros que trabalham pro bono para ganhar experiência. Tem uns conselheiros que são sócios das empresas, porque a empresa não tem dinheiro para pagar. E tem conselheiros que trabalham em grandes empresas, que precisam ter os conselheiros e pagam bem. Tudo isso que você está falando da inteligência emocional, do coach, enfim, todo esse fator técnico, psicológico, né? Você também trouxe isso para a sua vida, né? Daquele trabalho que você teve de casais, da sua experiência na igreja. Conta para mim como você utiliza tudo essa sua bagagem na sua vida, não pessoal, não para você, né? Mas transcendendo, assim, pensando no próximo. Como eu te disse, Vitor, eu comecei a entrar nessa seara porque eu vi que meu coração estava naquilo.
porque fazia parte dos meus valores. Pessoas. Eu gosto muito de conhecer gente, de ter relacionamento. Só que muito mais do que isso. Eu sinto a necessidade de ajudar pessoas. Então, todo esse conhecimento me levou a um lugar onde eu posso estar ali e ajudar essas pessoas a serem pessoas melhores, a ter alta performance, a se transformar, a eu fazer diferença na vida dessas pessoas. É isso que me dá satisfação, é isso que me dá prazer. E aí eu vi que isso é muito pouco para ficar restrito somente ao mundo corporativo, somente aos meus clientes, sejam eles PF ou PJ, pessoa física ou pessoa jurídica. Como eu faço parte de uma comunidade de fé, e ali tem pessoas, e são as mesmas pessoas que estão na CLT, no mundo corporativo, empreendendo, e os mesmos desafios que as pessoas têm, comportamentalmente falando, dentro das empresas, têm nos seus relacionamentos. E como eu já estou casado há 26 anos com a minha mulher, e ela ama também esse assunto, então a gente tem conhecimento, experiência e uma mesma missão, que é ajudar pessoas. Então nós vimos uma oportunidade dentro da comunidade de fé de trabalhar com os casais, trazer para eles o autoconhecimento, trazer para eles a inteligência emocional, para eles terem um relacionamento de alta performance. Ter ali um casamento realmente mais forte, mais solidificado. Porque uma coisa é você ter boa intenção, outra coisa é você conhecer as escrituras sagradas, outra coisa é você querer fazer só o bem. Mas como controlar suas emoções num momento difícil? É a partir daí que os casamentos começam a se romper. Porque ninguém está preparado para ficar pressionado muito tempo com dor. Porque o nosso cérebro ele quer fugir da dor, ele quer buscar o prazer. E às vezes acha que a melhor solução é terminar o casamento. Principalmente quando a dificuldade é financeira. Aí começa a discussão, começa a briga, isso é meu, isso é seu, isso não é, você é assim, você é assado, aí começa a botar tudo para fora, joga na cara. E isso é horrível. Justamente por falta de inteligência emocional, não saber controlar as suas emoções, não conhecer o seu cônjuge, que é o autoconhecimento. Quando você conhece o seu cônjuge, sabe como ele se comunica, qual é a linguagem de amor dessa pessoa. E falar em linguagem de amor, uma coisa interessante, quando eu dou palestra em encontros de casais, que eles não sabem nada, assim, às vezes, de linguagem de amor, porque uma coisa é temperamento, outra coisa é linguagem de amor, né? Você se comunicar para se sentir amado. Esse é o objetivo da linguagem de amor. Isso nos casamentos é fundamental, isso é a base, é a estrutura, para que o casamento possa perpetuar, inclusive nos momentos difíceis. Então, se a pessoa aprender somente a linguagem do amor no seu casamento, ela já vai dar um upgrade, já vai dar um salto quântico aí de qualidade. A minha esposa, por exemplo, para ficar bem ilustrado aqui, para vocês conhecerem melhor, vamos supor que a minha esposa, a linguagem de amor dela é presente. E a minha linguagem de amor é toque físico. Como a minha linguagem de amor é toque físico, o que eu vou fazer? A minha tendência é fazer carinho nela. Aí eu passo a minha vida toda fazendo carinho nela, tocando, abraçando, beijando, colocando a mão na perna, sentindo ela. E a linguagem de amor dela não é essa. Ela não vai se sentir amada. Se ela for uma colega, ela vai odiar. Não me toque. E aí ela vai conversar com as amigas dela e ela vai falar assim, meu marido não me ama. Por quê? Porque todos esses anos de casado ele nunca me deu um presente fora de datas especiais. Ele me dá presente de Natal, de aniversário, dos namorados, mas ele não me dá um presente. Ele é incapaz de passar no jardim, arrancar uma rosa e trazer para mim, dizendo que lembrou para mim. Ele não me ama. Olha só, eu enchendo ela de carinho, porque a minha linguagem de amor é carinho. Eu vou falar para ela assim, não, eu te amo, claro que eu te amo. Olha o tanto de carinho que eu faço em você. Mas ela não percebe isso, porque a linguagem de amor dela é outra. Aí, como a linguagem dela é presente, ela me enche de presente. Ela me dá relógio, me dá sapato, me dá roupa, passa no jardim, arranca um cravo, traz para mim. E eu vou estar cheio de presente e me sentindo não amado, porque ela não faz um carinho em mim. E você ainda fala que ela foi querendo te comprar. É isso. Então, quando a gente leva esse autoconhecimento para as pessoas no ministério de casais, você melhora a vida de cada uma delas, você melhora o relacionamento, você mantém ali um casamento que estava a ponto de acabar de ser destruído. E olha só que interessante, você não está só ajudando uma pessoa, você está ajudando a nação. É muito maior, porque a sociedade é feita de quê?
de famílias. E as famílias é feito de quê? De pessoas. Então, quando você muda uma pessoa, você pode mudar uma nação. Então, o propósito ele é muito maior. A visão que a gente tem que ter é que a gente não está fazendo um trabalho ali pontual. Você está lançando uma semente para que muitas pessoas amanhã possam comer frutos dessa árvore. Eu estava até ouvindo uma reportagem não, um dos podcasts que eu ouço, né? E o cara estava falando assim, o mundo está acabando. Porque o casal, duas pessoas, tem um filho. Então, na média, está diminuindo. Por isso que a Europa está envelhecendo. Tá. Né? E essa desconstrução do casal, da família, o mundo tende a estar indo para uma queda, né? Sim, e isso muda até em relação a adeptos por religião. Porque o cristianismo ele está diminuindo, principalmente na Europa, por causa disso. Os casais cristãos não estão tendo mais filho. Baixou para um filho, agora não quer mais filho, quer pet. Essa tendência já está começando no Brasil. Os casais ou não querem casar, quando casam já não estão querendo ter filhos, estão querendo ter pets. E vão pegar os muçulmanos. Eles continuam tendo aí de 4 a 8 filhos. E aí daqui a pouco vai ter muito menos cristão e muito mais muçulmano. Então, olha só como é que muda. Aí com isso você muda a sociedade, você muda o sistema financeiro. Muitas coisas são envolvidas com isso. Né? Então você fala, caramba, olha só como é que são as tendências. Né? E se você investir no casamento, você vai ter famílias mais estruturadas, você vai ter uma sociedade mais estruturada, e aí não tem a ver com religião. Né? Hoje eu faço parte de uma comunidade de fé, mas independente da pessoa ser religiosa ou não, o casamento é fundamental para ela ter uma boa vida, para ela ter bons relacionamentos, para ela deixar um legado. Poxa, eu casei, eu tive filho, eu ensinei meu filho. Né? Só que tem muitas pessoas querendo o avesso disso, mas é minoria. E só que é uma minoria que tenta incutir algo que não é bom para a sociedade como um todo. Cada um tem os seus valores, cada um tem as suas necessidades, tem os seus gostos. Nós devemos respeitar todo mundo, mas nada tem que ser imposto. Tem que ser discutido e ver o que é melhor para a maioria. E não uma minoria tentar falar o que é bom para a maioria. Logo no começo da nossa conversa, você falou que você fazia tudo que você faz porque você gosta, porque você queria ajudar, mas para pegar o gancho do podcast mesmo. Né? Qual é o sentido de você fazer tudo que você faz hoje? Não só como um negócio, como uma empresa, ou como família, como religião. Por que você faz o que você faz? Eu sempre faço essa pergunta no contexto de coisas acontecem o tempo inteiro. Sim. Né? É tragédia, a política muda, enfim, o mundo é feito de coisas adversas. O que não te faz desistir e continuar? Qual é o sentido disso daí? O resultado que as pessoas podem ter. Porque eu acredito nas pessoas. Se eu mudei, qualquer um pode mudar. E eu, podendo ser um agente de transformação na vida dessa pessoa, é isso que me dá sentido. É por isso que eu continuo a fazer o que eu faço, porque eu acredito nas pessoas. Às vezes elas não acreditam nelas mesmas, mas quando elas têm contato com alguém que tem ferramentas, que conhece e que tem uma oportunidade de uma transformação ali, poxa, isso aí faz toda a diferença para a pessoa e para mim que faço isso. Né? Então, eu continuo fazendo o que faço por causa da transformação nas pessoas. Conta uma história, né? Ah, rapaz, tem tanta história, gente. Peguei de surpresa, conta uma. Tem histórias no mundo corporativo, em relacionamentos, tem... Vou pegar uma aqui para... Conta uma, aquela que você falou, nossa, essa me fez, é isso. Não vou muito longe, não. 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu tive um coach, que é um cliente, num processo de coaching. Né? Eu era o coach e o meu cliente é o coachee, né? Esse é o termo que a gente usa. Ele era tímido, a dicção não tão boa, sempre se sentiu inferior, e ele me procurou. Hélio, eu preciso de resultado. E ele já tinha uma certa consciência, né? Olha, eu sou assim,
tal, tal. Eu falei, não, você não é assim, você está assim. Aí ele já... Isso pode ser totalmente mudado, revertido. Muito conhecimento técnico, com muita vontade de desenvolver as habilidades comportamentais que ele sabe que existe e que era necessário. E ele queria promoção, ele queria se destacar no meio dele, ele queria mostrar ali que realmente ele era competente para assumir novos cargos e não ser preterido pelo jeito dele, da forma como ele falava. Só bastou um processo de 12 sessões de coaching com ele. Não só ele foi promovido, como hoje ele está no Instagram fazendo vídeos, está tendo engajamento, está trazendo pílulas de conhecimento, sabedoria, de motivação, se transformou numa outra pessoa. Parece até que mudou o temperamento, só para você ter ideia. Parece que chegou assim um fleumático, saiu um colérico, sabe? E aí eu fico muito feliz em ver isso. E aí ele gostou tanto do processo de coaching, que ele foi atrás de uma formação, fez uma formação em coaching, e hoje ele atende como coach, mudando pessoas, mudando vidas. E aí eu falei, caramba, foi uma semente. Eu não só ajudei a transformar a vida dele, como hoje ele já está sendo um transformador de outras vidas. E isso tá, nossa, isso é um legado. Isso é um legado. Era essa a próxima pergunta, assim, pra gente poder... como você quer ser lembrado, assim, qual é o legado? O que você quer deixar quando passar, falar assim, nossa, o Wesley é aquele cara aqui... Fazer diferença na vida das pessoas, né? O legado é esse, né? Que eu fui uma pessoa que ajudei, né? Não só uma, mas o quanto de pessoas eu puder ajudar a ter um processo transformacional na sua vida, seja na área espiritual, seja na área profissional, conjugal, qualquer área da vida. Se em uma área da vida essa pessoa mudou, eu já fico feliz. No meu processo de coaching, eu faço um trabalho chamado Roda da Vida, que tem 11 pilares. São as 11 maiores áreas da nossa vida, que vai da espiritual até a financeira, né? E se em uma área a pessoa foi tocada, foi transformada, eu já fico feliz. Porque quando você melhora numa área, automaticamente outras áreas elas vão melhorando também. Então esse é o legado que eu quero deixar. Eu quero que as pessoas lembrem de mim, falando assim, poxa, o Wesley foi aquele cara que ajudou na transformação da minha vida, melhorou meu casamento, me ajudou a melhorar profissionalmente, me ajudou, porque não sou eu que faço, né? É a pessoa que faz. Ela só me dá a oportunidade de ajudá-la. Então, é esse legado que eu quero deixar e ser lembrado por isso. Você tinha falado... eu não lembro de estava. Você tinha falado para mim que tinha uma diferença que você queria explicar entre missão e propósito. Ah, sim. Tem muita... Que é onde eu quero chegar na última pergunta dele. Onde você se vê daqui a 10 anos? Ah, sim. Muitas pessoas confundem esse termo, né? O que é missão e o que é propósito. O propósito é algo intangível. É o final da jornada, é o resultado que você quer ter. Por exemplo, pegando o meu exemplo aqui, o meu propósito é ajudar na transformação de vidas. Esse é o meu propósito. É algo assim que eu não posso pegar, né? Dentro do meu propósito, eu posso ter uma ou mais missões. Qual é a missão que eu tenho que cumprir, que fazer, para eu alcançar o meu propósito? Então, a minha missão é ajudar as pessoas com autoconhecimento, com inteligência emocional, ajudá-las no processo de coaching. Tudo isso são missões que eu vou fazer para atingir o meu resultado, que é o meu propósito. Então, missão é o processo, propósito é o resultado final. Então, qual é o seu propósito, a sua missão? A minha missão é aí foi bom que eu trouxe o meu exemplo, né? Então, a minha missão é justamente essa, é levar ferramentas para que as pessoas tenham capacidade de se desenvolver, sustentar esses resultados de alta performance e fazer a diferença, não só na vida delas, mas na vida das pessoas. Então, a minha missão é trazer todas essas ferramentas para que meu propósito, que é ver essas vidas transformadas, sejam cumpridos. Uau, bonito, né? Agora, fala aqui para sua câmera aqui, ó. Se você fosse agora, que recado você gostaria de dar para as pessoas que estão assistindo? Assim, olha, você que está assistindo, você precisa... 3 pontinhos. Ok.
você que está nos assistindo agora, a mensagem que eu deixo para você aqui, invista em você. Invista no seu autoconhecimento. Desenvolva as suas habilidades comportamentais. Que com isso você vai ser uma pessoa diferenciada, como a gente fala, de alta performance. Aí você vai melhorar o seu relacionamento conjugal, você vai melhorar o seu relacionamento com seus pais, com seus filhos, você vai melhorar o seu relacionamento no seu mundo profissional e você vai ter os melhores resultados da sua vida. Então, não perca tempo, invista em você e tenha os resultados que você nunca teve ou achou que nunca teria. Muito bom. Maravilhoso. Eu só tenho que te agradecer. Vitor, foi um prazer muito grande. Eu amo falar sobre isso. Você ama todo esse conteúdo também, né? Então foi um bate-papo assim que gerou muita sincronicidade. Uma delícia te ouvir. Eu lembro quando eu chamei ele para conversar, só conversa no telefone, ele já foi, não, para de falar, que eu quero ouvir lá. E a gente fez uma conversa de 2 horas sem falar, porque a gente não queria falar, não, tal assunto. Então foi uma delícia conversar com você. É um assunto muito bom, né? Muito gostoso, né? Foi muito bom ao longo da semana, que a gente conversou antes nos bastidores. Foi gostoso conversar aqui. É muito legal, foram perguntas, dúvidas minhas mesmo, eu preciso saber mais disso. É uma delícia e ver que é um mundo, não um mundo à parte, assim, mas um mundo gigantesco que a gente não tem ideia de que existe. Tem muito a ser explorado. É tanto, né, que no início, o meu processo de análise de perfil de uma pessoa era baseado só em temperamentos. E aí hoje, o meu assessment, a minha avaliação para trazer o perfil de uma pessoa, seja ela no âmbito profissional ou pessoal, que é o mesmo, né, eu vejo o comportamento, o temperamento, que é quem ela é, que ela não muda, ela nasce, vive e morre com o seu temperamento. Eu analiso qual é o comportamento dela, né, baseado em uma ou duas metodologias, é como ela está. Aí eu vejo qual o tipo de linguagem dela, como ela se comunica. Eu faço uma análise dentro desse perfil de como ela toma as decisões, que é o sistema representacional. Posso ver também qual o estilo de liderança dela. Então, quem ela é, como ela está, como ela se comunica e como ela toma as decisões. Aí você tem um perfil muito bom, muito completo. Isso ajuda muito dentro da empresa e principalmente ela, para ela se conhecer, esse autoconhecimento. E a partir daí, aí vem tudo que eu te falei. Aí vem inteligência emocional, programação neurolinguística, neurociência, é muita coisa. E quanto mais você estuda, mais você vê que tem para aprender. E mais a gente vê que a gente não sabe de nada. De nada. É incrível. Quando tem tanto para aprender, tanto para estudar. E aí acho que vem onde vem a humildade, né? Quanto mais eu sei... mais eu vejo que eu tenho que aprender. Mais eu vejo que eu não sei nada. E aí eu sinto essa necessidade pessoal. E aí depois eu passo isso para as pessoas. Eu não consigo ficar só para mim, sabe? Porque eu só sei que nada sei. Uma coisa eu sei, é que nada sei. Legal. Obrigado mesmo pela presença. Prazer, Vitor. Obrigado pela semana, pela disponibilidade. Né? Ao dispor. E também agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final, né? Que quem gostou dessa história, gostou de outras histórias daqui do podcast, que compartilhe, mande para os amigos, mande em especial esse podcast para aqueles empresários e pessoas, né? Não só os empresários, como Sim. casais, como pessoas em desenvolvimento, que precisam ouvir essa história e que precisam melhorar, que precisam conhecer mais e se conhecer, né? E se conhecer. Se conhecer. Tá? Então, muito obrigado também aos patrocinadores Sigma, o estúdio. Cadê os meninos? Se eles não dão tchauzinho, não acaba. Aê, muito obrigado. O pessoal do estúdio da Sigma, que sensacional, gosto demais deles. O pessoal da IC também, Barra Funda. O Anderson AP também, que me ajudam muito. Hoje eu almocei com o Anderson, gente boa, meu amigão. Muito obrigado a todo mundo também. E é isso, sigam o canal, vou falar isso sempre. Sigam o canal aqui, se inscrevam, compartilhem com os amigos. E um beijo e até semana que vem com mais novidades de convidados. Até mais!